Bem, meus irmãos, muito boa noite. Sempre bom regressar a essa casa tão amiga, né? Tão cara aos nossos corações. A gente vem aqui já há muitos anos, né? Desde a época do Otacílio, a gente vem aqui à casa com regularidade, de modo que fico muito feliz em poder retornar e encontrar fisionomias, amigos, né? Aqui conosco para estudarmos juntos. Hoje nos foi pedido que falássemos sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente do item 16, que é o último item desse capítulo 18. Esse capítulo 18 é aquele que fala que muitos os chamados, poucos os escolhidos. Esse é o título do capítulo, né? É baseado naquela passagem do Evangelho, né? Que é a parábola do festim das bodas, né? Essa frase aí, muitos chamados, poucos escolhidos, é o finalzinho do festim das bodas, né? Quando a conclusão é essa, o rei, quando chega e vê que todos estão na mesa e que tem um homem que não está vestindo a túnica nupcial, diz: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, lançai-o nas trevas exteriores, aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Nós vamos voltar a falar sobre essa túnica nupcial aqui, para nós entendermos melhor. O Kardec, então, pega esse capítulo, né, e estrutura com essa parábola do festim das bodas, que é o item 1 e 2. Depois ele fala da porta 3, a porta estreita, que é o item 3 e 5. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Na sequência. Depois, muitos pedirá aquele que muito recebeu. E aí vem com as instruções. Os espíritos são duas. Dar-se-á aquele que tem, que é um espírito amigo. E, finalmente, pelas suas obras, as que reconhece o cristão. É uma mensagem do espírito Simeão, né? Eu faço sempre questão de mostrar assim a estrutura do capítulo para a gente tentar perceber qual é a ideia de Kardec, né? Quando ele estrutura o capítulo, né? Qual é a ideia central que Kardec tem, né? Então a gente percebe pela estrutura que ele apresenta que o que ele quer dizer é que não é fácil entrar no reino dos céus. Essa é a ideia central. Não é uma coisa fácil, exige de nós esforço, exige de nós ação. E quando a gente vê, então, essa estrutura, ele começa logo falando da porta estreita. O que é essa história da porta estreita? Diz assim, ó, porque a porta é estreita e nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Essa é a dificuldade. A dificuldade que nós encontramos para entrar no reino dos céus é porque a porta é estreita e porque não basta dizer Senhor, Senhor que a gente vai entrar no reino dos céus. É necessário que a gente faça por onde entrar no reino dos céus, né? Aí tiramos aqui um trechinho quando ele fala da porta estreita, quando diz assim Kardec: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais e porque o maior número envereda pelos caminhos do mal. Isso é uma coisa que a gente constata, né? As facilidades do dia de hoje são muito maiores para ingressarmos pela porta larga, né? Que é a porta da perdição, é a porta que nos faz perder tempo. Perdição nesse sentido, nos faz perder tempo. E nós temos que aproveitar o tempo para que possamos crescer espiritualmente, nos tornarmos espíritos melhores. É por isso que estamos encarnados, né? Nós que somos espíritas, sei que estamos na estrada há tanto tempo, né? Eu conheço muitos que estão aqui presentes nessa noite e sei do esforço de cada um de nós de nos tornarmos melhores. Então, esse é o esforço que nós temos que fazer, porque o apelo da porta larga é muito grande, né? A gente vive num momento do nosso país em que nós notamos
Quantas pessoas entram pela porta larga, que é a porta da conquista dos bens materiais, é a porta da conquista de tudo que é material por qualquer motivo, né? O objetivo é se locupletar cada vez mais, se tornar cada vez mais, materialmente falando, rico, né? Então essa é a porta larga, é a mais fácil de seguir, é a mais fácil. Agora, o difícil é seguirmos a porta estreita, que, como diz Kardec, é a da salvação, porque grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa que a que poucos se resignam. Então essa é a diferença. Então não é fácil entrar no reino dos céus por isso. É muito mais fácil a gente seguir pela porta larga, pela porta das facilidades, pela estreita que já está, pela rua que já está pavimentada, pela estrada que já está pavimentada, do que seguir pela porta estreita, que é a porta que, de repente, nós vamos ter que enfrentar uma série de dificuldades, às vezes até vencermos momentos difíceis da nossa jornada. Isso aí tudo é complemento da máxima, muitos os chamados e poucos os escolhidos. É isso que Kardec fala para nós. Então é isso, meus amigos. Nós que estamos aqui nos esforçando para vencer as nossas imperfeições, porque a doutrina espírita não fala em pecado, a doutrina espírita fala em imperfeição. Imperfeição são coisas que nós devemos corrigir, né? São caminhos opostos à da perfeição, são comportamentos que nos afastam da perfeição. Então nós temos que nos esforçar para nos tornarmos espíritos melhores, para cumprirmos aquela escala espírita que está lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, né? Deixarmos de ser espíritos imperfeitos, quer dizer, espírito imperfeito é o que tem imperfeição. Nós ainda estamos nessa faixa aí de evolução. Talvez já tenhamos algumas características de espíritos bons, né? Porque a escala espírita, lá no Livro dos Espíritos, dá 3 ordens. A dos espíritos imperfeitos, que é a menos evoluída, a dos espíritos bons e a dos espíritos puros. Espírito puro, nem pensar, nós estamos muito longe dessa condição, né? Somente Jesus conseguiu a pureza espiritual e encarnou aqui entre nós para trazer a sua mensagem de amor, para nos exemplificar a lei de Deus. Jesus, esse mestre querido, né? Ele não fez várias encarnações na Terra. Jesus fez apenas a encarnação como Jesus. Isso a doutrina espírita nos esclarece com muita facilidade. De modo que nós não temos pecados, nós temos imperfeições, né? Imperfeições que nós precisamos vencer. A palavra correta para nós espíritas é imperfeição. Precisamos corrigir nossas imperfeições. Quais são as nossas imperfeições? Temos tantas, né? Porque ao longo dos tempos nós temos seguido a porta larga. Agora que nós estamos vendo que temos que mudar o comportamento e seguir a porta estreita, né? A porta larga, que é aquela a que nos leva o nosso egoísmo, a que nos leva o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? A nossa ambição, né? A nossa, portanto, total falta de amor pelo nosso próximo. Essa é a porta larga que nós estamos transitando aí há vários e vários séculos. Então nós temos que agora transitar pela porta estreita, que é aquela porta em que Jesus diz que devemos nos amar, devemos amar ao próximo, devemos ser caridosos. Então esta é a porta que nós temos que seguir. Essa é a grande dificuldade, acredito eu, de todos nós que estamos encarnados. A de nós conseguimos vivenciar o que o Evangelho nos diz, né? Os exemplos de Jesus. É difícil, muito difícil para essa faixa que nós nos encontramos, de vivenciar os exemplos de Jesus. Isso acontece com muita facilidade entre nós espíritas. O Hilário Silva é um autor que eu gosto muito, já devo ter trazido aqui algumas vezes, historinhas do Hilário Silva, somente desses 2 livros aqui, o Almas em Desfile
e o A Vida Escreve. São livros antigos, lá da década de 60, do século passado, né? Rapaz, do século passado. Então, tem duas historinhas aqui, nesse Almas em Desfile, que eu sempre destaco. Uma chamada Falta de Caridade, na 151, página 151. É o capítulo 11 da segunda parte. Sempre lembrando que esses dois livros, eles foram escritos, a metade por... Não, perdão, foram todos escritos por Hilário Silva, mas psicografados. Mensagem é metade pelo Valdo Vieira e a outra metade pelo Chico Xavier. A primeira parte psicografada pelo Valdo Vieira e a segunda parte pelo Chico Xavier. Essa lição que eu vou ler aqui agora é da segunda parte, psicografada pelo Chico. Portanto, bota um pouquinho d'água para mim, Vicente, por favor. Psicografada também pelo Chico, né? Então, basicamente, conta a história de um expositor espírita, Neves da Cruz. Eu escolhi essa história porque, às vezes, a gente fica botando as imperfeições nos outros. Não, essa aqui é uma imperfeição de um espírita. E um expositor espírita, o Neves da Cruz, né? Então, o Neves da Cruz, ele tinha feito uma palestra, né? Uma palestra. Falou para uma grande multidão. Gente por toda parte, entupindo portas e abafando janelas. A maior parte dos ouvintes enfrentava a noite do lado de fora. Depois de belas considerações, em alta voz, Neves terminou. Caridade, meus amigos, tudo podemos dar. Os mensageiros divinos acompanham todos aqueles que servem com amor. Vejam as palavras do Neves da Cruz, do expositor espírita. Os mensageiros divinos, caridade, meus amigos, todos podemos dar. Essa é a primeira frase que ele coloca e que fica grifada aqui no texto. E a segunda, os mensageiros divinos acompanham todos aqueles que servem com amor. Fugir à caridade é cair na avareza. Viver na preguiça é cair no tédio. E a avareza e o tédio fazem as doenças sem cura. Então, o Neves da Cruz, ele termina a palestra dele desta forma. Muito aplaudido, Neves retirou-se para o lanche em casa de amigos. E depois do lanche, recolhimento no hotel. Para a viagem no dia seguinte. Muito comum isso. Antigamente era muito mais comum do que hoje, né? Hoje a gente tem aí a internet facilitando, a gente traz o expositor para conversar conosco através da internet. Mas naquela época a gente se locomovia fisicamente, ainda temos muitos que se locomovem fisicamente de outros estados para o nosso estado, ou de outras cidades para a nossa cidade. Neves da Cruz estava fora da cidade dele, então estava no hotel. E aí ele desce, né, depois de lanchar, vai para o hotel, estava muito calor, ele desce para ficar um pouquinho na porta do hotel. Então, nisso passa um velho esfarrapado, veja, expositor espírita, e pede, estendendo a mão magra como graveto em carne viva. Olha como é que é a mão do velho. Mão magra como graveto em carne viva. E aí um velho pede assim, uma esmola pelo amor de Deus. O Neves enfia a mão gorda e quente no bolso do paletó, contrastando então com a mão magra do pedinte. E sentindo antecipadamente na posse da oferta, diz o mendigo, que os bons espíritos o acompanhem. Né? O provável doador, no entanto, só encontra uma nota de 100 cruzeiros, podemos substituir por reais, uma nota de 100 reais no bolso. O Neves só tinha uma nota de 100 reais no bolso, como dinheiro trocado, e desiste. Vendo que a mão vinha vazia, o ancião completou revoltado. E nunca o alcancem. Olha a frase dele como é que ficou, que os bons espíritos o acompanhem. Né? Como a mão voltou vazia, diz, e nunca o alcancem. Né? Notando que estava sendo censurado, Neves torna a mergulhar os dedos no bolso. E o pedinte falou novamente encorajado, completou a frase dele. E nunca o alcancem, terminou aí, né? Que os bons espíritos acompanhem e nunca o alcancem com doenças. Né? Aí ele completou com doenças. 100 reais, porém, no conceito do Neves, era muito. E a mão voltou sem nada. A mão volta vazia. Ao perder a esperança, o velho acrescentou,
que possam ser curadas, né? Então a frase ficou: que os bons espíritos o acompanhem e nunca alcancem com doenças que possam ser curadas, né? Mas isso é uma injúria, disse Neves irritado. Quem ensinou o senhor a pedir assim, rogando em pragas? E o velho: hoje, na casa espírita, um homem falou que os bons espíritos acompanham as pessoas caridosas e que falta de caridade faz as moléstias sem cura. Então, vejam só, pegou o Neves nas próprias palavras dele. Ele que estava falando sobre caridade e tudo mais. Neves, ruborizado, sem dizer palavra, meteu a mão no bolso, arrancou a cédula de R$100 e deu-a ao velho. Então, vejam vocês como é difícil, né? A gente exemplifica. Essa é a maior dificuldade. O que se passou com eles pode passar conosco, talvez não com uma nota de R$100, uma nota até menor. Quando chega alguém próximo de nós, pede uma esmola, e aí a gente diz assim: hoje eu não tenho não, estou sem trocado. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo algumas vezes, né? E sem vigilância nossa, a gente não consegue vivenciar o Evangelho. Como é que a gente pode querer entrar no reino dos céus, né? Como é que nós queremos? Porque a lição é essa, né? O título da lição, o texto é esse: reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras. Então, o que nós estamos construindo quando a gente nega auxílio a um companheiro que está necessitado, né? Então, essa é uma história. Mas para não deixar a nós espíritas assim, totalmente desprovidos de defesa, tem uma outra história neste mesmo livro, né? Na página 24, aí já a psicografia do nosso querido Valdo Vieira, que é a força do exemplo. Aqui é um exemplo positivo, né? De um expositor espírito, José do Espírito Santo, modesto espírita de Nilópolis, no Rio de Janeiro, falava à porta do centro a um pequeno grupo de amigos. Meus irmãos, a caridade é a maior bênção. Vejam que os temas são os mesmos, né? Do Neves da Cruz e do José do Espírito Santo, falando sobre caridade. Nisso passam dois estudantes, ouvem breves trechos da palestra e avançam conversando. Você ouviu? Todo espírito é só fachada, os dois estudantes, né? E o outro estava fazendo pregação na porta do centro. Realmente fazem coisas para inglês ver, né? Diz o outro rapaz. Logo depois, os rapazes deparam com um infeliz mendigo, pálido e doente, sem paletó, camisa em frangalhos, pele à mostra. Então, os dois rapazes ouviram a pregação do José do Espírito Santo, andam um pouquinho e à frente encontram um mendigo, né? Um infeliz, pálido, doente, morrendo de frio. Ao tiritar de frio, estende-lhe a mão magra. Um dos estudantes dá-lhe alguns centavos. Então, os estudantes já traziam com eles um pouco de caridade, né? Notam, então, que o José do Espírito Santo vem vindo sozinho pela rua, e um deles diz: olha, lá vem o tal, aposto que não dará nada a esse homem, né? Porque está falando sobre caridade. Sim, vamos ver. Afastemos um pouco, senão ele vai querer fazer cartaz, né? Então, vai querer aparecer. Os dois jovens ficaram escondidos na esquina um pouco adiante. O pedinte roga auxílio. José chega junto dele e abraça fraterno. Em seguida, apalpa os bolsos e exclama: infelizmente, meu amigo, estou sem um níquel. Os jovens entreolham-se rindo. Um deles recorda: não disse? Né? Porque eles tinham apostado que ele não faria nada pelo mendigo. O espírita condoeu-se, vendo a nudez do homem que tremia de frio. Deitou um olhar em torno para ver se estava sendo observado. Sentiu a rua deserta. Num gesto espontâneo, tirou o paletó, dependurou a peça num portão de residência próxima, arrancou a camisa felpuda e seminu, vestiu-a no companheiro boquiaberto, mas encantado. Então, o José das Neves, ele tirou a camisa e colocou no mendigo, e o mendigo sentiu ali, ficou quentinho ali, né? A seguida, após recobrir à pressa o busto nu com o paletó, disse com simplicidade: ele ficou com o paletó, o José do Espírito Santo, né? Meu amigo, é só isso que tem hoje. Volte aqui mesmo amanhã.
e apressou o passo para a frente, enquanto o necessitado sorria feliz. No outro dia, os 2 estudantes estavam no templo espírita ouvindo a pregação. Então é a força do exemplo, né? Então é isso que essa é a nossa grande dificuldade, é darmos o exemplo permanentemente. Nós somos reconhecidos como espíritas em todos os lugares, no trabalho, na família, no meio social que frequentamos. As pessoas que sabem que somos espíritas, muitas vezes falam para nós assim, quando a gente comete um deslize assim, mas você não é espírita, pô, não é? Isso eu não sei se acontece com vocês. Comigo acontece muitas vezes, né? As pessoas esperam de nós um comportamento totalmente ético, totalmente de acordo com a doutrina de Jesus, porque espiritismo é espiritismo cristão, né? Então é isso, nós precisamos nos aperceber da necessidade de aproveitarmos esse momento em que nós vivemos, porque o tempo está correndo, né? Nós não voltamos mais para a ter as oportunidades que perdemos no passado. Nós não podemos chegar no plano espiritual e dizer assim, se eu soubesse. Nós não podemos dizer isso porque a gente sabe o que é a vida espiritual, a gente sabe o que nos aguarda. Então nós precisamos aproveitar. E às vezes, um minuto que a gente perca é um minuto importante para a nossa vida, né? Por exemplo, a gente pode lembrar que o Emmanuel, hoje conhecido por nós, né, o nosso Emmanuel, na época de Jesus, ele era um senador romano, orgulhoso, vaidoso, egoísta. Ele tinha uma filha que tinha uma doença de pele, né? O livro em nenhum momento diz qual era a doença exatamente. A gente acha que poderia ser, de repente, a hanseníase, né? A lepra, que era uma doença muito comum naquela época. E ele ficava muito triste com isso, e a esposa dele, a Lívia, também muito entristecida, né? E a Lívia, ela vinha acompanhando as pregações de Jesus, e dentro dela despertou uma fé grande, e ela queria que levássemos até Jesus, que fosse levado até Jesus, o pedido de socorrer a filha, Flávia, né? E o Emmanuel, por insistência da Lívia, vai ao encontro de Jesus. E esse encontro se dá em circunstâncias muito nebulosas para o Emmanuel, para o Públio Lentulus. Na época ele era um senador romano, né? Porque ele sai para procurar Jesus, mas com aquela situação de que ele quer, mas não quer pedir a Jesus, porque ele é um senador romano, é um homem poderoso. Como é que ele vai se curvar diante de uma pessoa simples como Jesus e pedir a Jesus? Então o encontro dele se dá assim de forma meio nebulosa, ele não vê muito bem, né? Jesus pergunta para ele o que o tinha levado até ele, e ele fica meio confuso, não diz muito bem o que queria, mas Jesus sabia o que ele queria, né? E Jesus no final diz para ele, vai e que a sua filha está curada, graças à fé da sua esposa. Então, o Emmanuel deixa passar aquele momento de se curvar diante de Jesus e de seguir Jesus, como Lívia faz. Lívia segue Jesus, né? E, portanto, a Lívia atinge uma região espiritual, ela fica numa condição espiritual muito boa, né? Outra passagem é de Paulo, né? O nosso Saulo de Tarso, né? Saulo era um perseguidor implacável dos cristãos, né? Mas chega um momento que ele, indo para Damasco, atrás de um dos cristãos que ele identificou que deveria morrer, porque tinha sido um cristão que tinha cuidado de sua noiva que morreu, Abigail, né? Ele acha que esse cristão seria o responsável pela morte de Abigail. Ele vai atrás, portanto, com alguns súditos, né? Alguns escravos, algumas pessoas junto dele, né? Para atrás de Ananias. Ananias é esse judeu, né? Que tinha cuidado de Abigail. Mas Abigail tinha morrido por outras razões. Muito pelo contrário, Ananias não teve nada a ver. Aí, quando está às portas de Damasco, tem aquela passagem
que todos nós conhecemos, do encontro de Saulo de Tarso com Jesus, né? Quando Saulo vê uma luz intensa, cai da montaria e ouve a voz de Jesus, e só ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí o Saulo pergunta: mas quem és tu? Aí ele diz: eu sou Jesus. E a partir daí, então, Saulo aproveita este minuto como sendo o minuto definitivo, né, da sua vida. Ele se transforma completamente, né? Segue rigorosamente o que é dito a ele, ele vai para Damasco, onde ele é curado, porque ele fica cego com a intensidade da luz, é curado por Ananias. E adota a partir daí o nome de Paulo. Era muito comum naquela época, né, os cristãos, quando se convertiam, mudavam de nome. Por exemplo, Gesiel adota o nome de Estevão e Saulo adota o nome de Paulo. Daí o nome Paulo Estevão é o nome do livro que conta toda essa história. Então, estou resumindo muito rapidamente para nós mostrarmos o aproveitamento da oportunidade. O nosso Emmanuel não aproveitou naquele momento o encontro com Jesus. E Saulo aproveitou integralmente aquele momento de encontro com Jesus. Tem uma outra passagem, está no livro Herculanum, que é um livro de Rochester, em que aparece um legionário chamado Quirilius Cornélius, né? Um legionário romano que está cuidando de Jesus na prisão. E vendo que Jesus era uma pessoa boa, uma pessoa inocente, ele se coloca à disposição de Jesus para morrer no lugar de Jesus. E Jesus não permite que isso aconteça. Jesus vai para o sacrifício. Então, esses aproveitamentos de momento, né, nós precisamos estar atentos para que no futuro a gente não fique assim: se eu soubesse. Nós sabemos. Então, temos que estar vigilantes para aproveitar todas essas oportunidades de crescimento espiritual. Então, como a gente estava dizendo, né, não é fácil entrar no reino dos céus, porque exige essa abnegação, exige essa entrega, existe essa quebra de tudo aquilo que a gente vem sendo ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, né? E a gente vai ver que não basta dizer assim: Senhor, Senhor, e nós vamos entrar no reino dos céus. A passagem que o nosso Kardec coloca é essa. Então veja como ele encadeia direitinho, né? Primeiro ele falou da porta larga, da porta estreita, e agora ele vai falar do fato que não basta dizer Senhor, Senhor, que a gente vai entrar no reino dos céus. Quer dizer, não basta a gente dizer que somos espíritas ou que nós seguimos os preceitos de Jesus. Será que nós seguimos? Serão cristãos os que honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, cedem ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as paixões? Né? Porque a gente tem essa dificuldade, né, de vivenciar, como eu mostrei aqui, vivenciar o Evangelho de Jesus. Então, será que isso vai se nós temos essa dificuldade toda, o que nós temos que fazer, né? Então é isso, né? Os discípulos de Jesus, vamos reconhecer o cristão pelas obras, de maneira que é esse o tema da noite de hoje. Nós precisamos ser reconhecidos pelas nossas obras, não pelo que dizemos ser, pelo fruto das nossas ações, não pelo fruto das palavras vazias que muitas vezes proferimos. Então o Espírito Simeão diz assim: será bastante trazer o uniforme do Senhor? Lembra-se da túnica nupcial que eu falei logo no início, quando eu li o finalzinho da parábola, do festim das bodas, que o rei manda botar para fora da festa aquele que não tinha túnica nupcial? Então, a túnica nupcial é o uniforme do Senhor, é o que nos caracteriza diante do Senhor. Não basta nós dizermos sou cristão, é necessário que nós tenhamos a túnica nupcial, isto é, que tenhamos puro o coração e que cumpramos a lei segundo o Espírito, como diz aqui o texto, né?
Então, o importante é isso, o importante é exemplificarmos, é vivenciarmos a doutrina de Jesus. No livro Mundo Maior, do André Luiz, um dos livros da série do André Luiz, no Mundo Maior, quinto livro da série, no capítulo 7, o instrutor Calderaro diz assim para o André Luiz: os espíritos não atendem às preces segundo as convicções religiosas. Quer dizer, os espíritos não vão atender, vão nos atender porque somos espíritas, somos católicos, somos evangélicos, somos judeus, qualquer que seja a nossa religião, eles vão nos atender de acordo com as nossas obras, de acordo com as nossas ações, né? E aí o Calderaro completa dizendo assim: o dístico, quer dizer, o rótulo, não interessa, né? Os espíritos não atendem às preces segundo as convicções religiosas. Ele diz que o dístico não interessa nada, o que interessa são as nossas ações. O Chico tinha uma frase muito bacana para mostrar essas diferenças de religião não importam, não importa assim o nosso comportamento, o nosso aproveitamento da doutrina que Jesus deixou para nós. O Chico dizia assim: os guichês são diferentes, mas o patrão é o mesmo, né? Então, nós temos um guichê dos espíritas, um guichê dos católicos, um guichê dos evangélicos, mas o patrão em todas elas é o mesmo, é Deus. Deus está por trás de todas essas circunstâncias. Então é isso. É o que a gente precisa compreender. Nós não vamos ser melhores ou piores porque somos espíritas. Num outro livro, nesse aqui, A Vida Escreve, o nosso Hilário Silva também tem uma historinha chamada O Cartaz, página 171, portanto, discografia do Chico Xavier. Está aqui, O Cartaz. É uma história simples, bem rapidinha. Diz assim, começa assim: decididamente o senhor não serve para o trabalho comercial. Desatende os que nos procuram, foge aos horários, discute sem razão, perde tempo e lança a discórdia em casa. Então, isso está sendo dito por Frederico Figner, abnegado espírita e grande comerciante, que falava empavonado rapaz à porta de um conhecido cinema do Rio. O Frederico Figner é o irmão Jacob, que escreveu aquele livro Voltei, e um trabalhador espírita muito valoroso, um homem de muitas posses materiais, aproveitou bem a sua encarnação. Mas quando ele desencarna, ele nota que ele poderia ter feito muito mais do que fez. E aí ele coloca lá no prefácio do livro dele a frase: se eu soubesse, teria feito mais do que eu fiz. Um homem que se dedicou toda a sua fortuna ao bem das pessoas. Isso serve para deixar a gente com uma pulguinha atrás da orelha. Precisamos fazer mais. Então, Frederico Figner falava isso para um rapaz que ele tinha contratado e que ele fazia tudo errado, não servia para o serviço comercial. Aí o rapaz diz para o Figner assim, estava mandando o rapaz, estava dispensando o serviço do rapaz: mas, senhor Figner, anotava o moço, não é possível, fui expulso de sua firma sem mais nem menos. E aí o Figner diz: expulso não. O senhor foi convidado a seguir sua vocação e está pago pelos serviços que nos prestou, de conformidade com todos os seus direitos. Aí vem a frase: mas eu sou espírita, lamentou-se o ex-empregado. O Figner fitou o grande edifício junto ao qual conversavam e disse: meu amigo, o rótulo é quase nada. Repare este majestoso prédio. Desde a primeira pedra na base até a última no alto, tudo é harmonia e disciplina. Mas note o cartaz à porta do cinema. A presença dele aqui não altera coisa alguma. Então, não importa qual o rótulo que nós temos religioso, importa aquilo que nós fizemos, as obras que nós realizamos ao longo da nossa vida. Isso é o que importa para todos nós.
E volto a dizer, temos que aproveitar essas oportunidades. Um outro exemplo de que o rótulo não serve para nada é do livro de André Luiz, outro livro, Obreiros da Vida Eterna. Esse é o 4º livro da série do André Luiz, né? Nesse livro aqui é um livro muito interessante, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas a segunda parte do livro mostra André Luiz vindo aqui à crosta, né, com o instrutor e o nosso querido Hilário, né, que sempre estava com ele aprendendo. Então, os 3 vão ajudar na desencarnação de alguns companheiros que tinham, vamos dizer assim, tinham créditos junto ao nosso lar, tinham vivido em nosso lar. Então, esse é o capítulo 11 do livro Obreiros da Vida Eterna. Primeiro, eles vão encontrar o Dimas, que é um médium espírita que mora em uma casa humilde. Sobre ele veio a nossa colônia espiritual. Sobre ele, diz então o espírito, né? Veio a nossa colônia espiritual há pouco mais de meio século, consagrando-se à tarefa obscura para melhor atender aos divinos desígnios. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a serviço dos necessitados e sofredores. Então vejam, o Dimas era um espírita, o rótulo dele espírita, médium espírita, atuando, portanto, no âmbito do espiritismo. Cerrou os olhos do corpo, enxergou-nos com a visão da alma e animou-se sorrindo. O enfraquecimento físico atingiu o ápice e Dimas conseguiu deixar o aparelho corporal, de certo modo, com extraordinária facilidade. Então ele desencarnou fácil, mas o Dimas, ele não preparou a família dele para o desencarne. E acontece que ele, quando desencarna, a família fica o tempo todo aflita, porque ele tinha desencarnado e eles não tinham conhecimento da vida espiritual. Isso traz uma perturbação muito grande para ele, mesmo sendo espírita, mesmo sendo um trabalhador da seara espírita. Quando a gente fala, então, da necessidade de nós envolvermos também os nossos familiares na doutrina, prepará-los para o momento em que nós seguiremos em frente, né? O outro que vai desencarnar chama-se Fábio. É um espírita também, reside em bairro menos populoso. O Fábio tem uma outra característica. Ele é uma pessoa que não tem facilidade de locomoção, é uma pessoa doente, tem problemas pulmonares. Ele se mantém em casa, portanto, mas em casa ele cuida da família, transmite para a família toda a sua fé espírita e, portanto, no momento em que ele desencarna bem, ele soube viver bem e vai morrer bem, né? É a questão do nosso Fábio. A família, quando ele parte, está preparada para aquele momento, né? Porque ele, a vida toda, preparou a família para o retorno ao plano espiritual. Então, veio 2 espíritas, né? O Dimas e o Fábio, em circunstâncias espirituais diferentes ao regressar ao mundo espiritual. A terceira que vai desencarnar é a Albina, que é uma mulher evangélica, mora em confortável apartamento em moderno edifício e elegante bairro. Receberá moratória de alguns meses em face e relevante serviço que presta. Essa Albina, ela está ligada a uma instituição assistencial de crianças, né? E ela vai ficar um pouco mais na carne justamente para poder amparar essas crianças. Ela fez profissão de fé na igreja presbiteriana e, viúva desde cedo, consagrou-se ao labor educativo, formando a infância e a juventude do ideal cristão. É uma mulher valorosa, né? O Cavalcante é o 4º, é um católico. Então, estamos vendo aí que não importa a religião. Temos 2 espíritas, uma evangélica e um católico. Então, é um virtuoso católico romano, espírita abnegado e valoroso no serviço do bem ao próximo, Cavalcante. Mas uma pessoa com medo de morrer, extremamente apegado, de maneira que ele enfrenta dificuldades enormes para retornar ao plano espiritual. Finalmente, a última que vai desencarnar é a Adelaide, né? Que é espírita, é médium de uma
de uma instituição assistencial, um orfanato que dirige a Cida por vários espíritos, dentre os quais Bezerra de Menezes. Essa Adelaide é uma conhecida figura espírita, Adelaide Augusta Câmara, que adotou o pseudônimo de Aura Celeste. E é interessante que ela tem tantos méritos que ela própria preside a sua própria desencarnação, ela organiza a sua própria desencarnação. Estou citando esses fatos apenas para mostrar que o dístico, né, o rótulo, não diz nada. O que diz é o comportamento de cada um, né? É o comportamento, o preparo, o aproveitamento que nós temos da vida, né? Então, é isso que a gente quer enfatizar aqui. Nós vimos aí 3 espíritas em situações diferentes. Nós vimos o Dimas, vimos o Fábio e vimos a Adelaide Augusta Câmara. São 3 espíritos, 3 espíritas em situação diferente. Como também vimos um católico e um evangélico. Então, o importante é o que nós semeamos na nossa vida. Isso é que é importante. Falando um pouquinho agora sobre a mensagem do Simeão, que é essa aqui do item 16, que é o que fecha esse capítulo, que diz: reconhece o espírita pelas suas obras, né? Então, pelos seus frutos, é uma árvore boa. Aí o Simeão diz assim: uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons, né? Então é isso. Uma árvore boa não dá fruto ruim, e uma árvore ruim não dá fruto bom, né? Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Aí é que o Simeão começa a nos fazer refletir. Quais são os frutos que o cristianismo deve dar para todos nós? Ele diz: árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de agrupar em torno dela, né? Quais são os frutos que o cristianismo deve dar para nós, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelos frutos, né? É isso que a gente está estudando nessa noite. Quais são os frutos, então, que essa árvore boa nos dá, né? Reconhece o cristão pelas suas obras. As nossas obras são os frutos que nós pudermos ter na nossa vida. Então, continua aqui o Simeão. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem, né? Então, o cristianismo nos ensina tudo o que a gente deve fazer, mas muitos de nós não aproveitamos. A principal coisa que o Espiritismo nos fala, o Espiritismo cristão, né, é de que nós temos que praticar a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Mas será que nós estamos atentos a todas as oportunidades de prática da caridade? Né? E ele continua: abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou, vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância de seus frutos divinos, né? Conservai-a tal como Cristo vô-la entregou. Não a mutileis. Isso aqui é uma alusão, né? O Simeão faz uma alusão velada às transformações que o cristianismo vem sofrendo ao longo dos séculos, né? Porque o cristianismo que Jesus deixou é bem diferente do cristianismo que se tornou após a morte de Jesus, né? Foi sendo deturpado, foi sendo modificado, né? A ponto de Francisco de Assis vir com a missão de restaurar, né, o cristianismo, né? Só quando o Francisco de Assis é chamado para a sua missão, ele ouve as palavras dizendo que ele tinha que reconstruir a igreja, e então ele pensa que é aquela igreja semi-destruída que existe próxima a Assis, onde ele vive. Mas depois ele vai compreender que o reconstruir a igreja é a igreja de Jesus, que estava completamente tomada
por práticas materialistas, né, que não tinham nada a ver com o cristianismo. E o Francisco de Assis, então, vem com a sua humildade nos dar esses exemplos. Né? Não a multileis, né? E aí, mais recentemente, no século XIX, o Espiritismo, mais uma vez, veio com o propósito de restaurar a igreja primitiva. A gente nota que o Espiritismo, a prática que nós temos no Espiritismo de nos reunirmos, é semelhante à prática dos primitivos cristãos. O que estamos fazendo aqui nessa noite era o que era feito naquela época, pós-Jesus, né? Quando os cristãos se reuniam, eles se reuniam para conversar sobre as palavras de Jesus, sobre o Evangelho de Jesus, né? Com base naquilo que tinham naquela época, que era o testemunho das pessoas, eram aqueles trechos esparsos, né, do Evangelho de Jesus, que vai ser consolidado por iniciativa de Paulo. Naquela época. Hoje não, hoje nós temos toda uma literatura. O que nós estamos fazendo aqui hoje é o que os cristãos primitivos faziam. Estamos nos debruçando sobre livros que hoje nós temos, naquela época não tínhamos, e sobre esses livros vamos tirando as nossas conclusões. Né? Então é isso. E o Simeão, então, conclui a lição dele dizendo: a árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. Né? E depois procurar os que estão famintos, levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Então, Simeão, ele nos diz que nós temos que procurar divulgar, portanto, a mensagem espírita cristã. A doutrina espírita ela veio tornar acessível a todos uma doutrina que era conhecida das antigas civilizações, mas que vivia ali confinada entre os iniciados. Né? Isso nos é dito por Leon Denis num livro chamado Depois da Morte, quando ele fala dessa doutrina secreta. Ele fala que lá entre os egípcios, lá entre os caldeus, lá entre os hindus, né? Os hindus não, os indianos, né? E esses povos primitivos, todos eles conheciam a existência da vida espiritual, mas foi o Espiritismo que veio tornar acessível a todos essa doutrina. Primeiro o cristianismo, né? Mas o cristianismo não esclareceu com tanta nitidez como o Espiritismo faz. Então, isto é que é importante que nós façamos. Agora a gente volta um pouquinho aqui no item 12 desse capítulo, já deve ter sido estudado, né? Que é o trecho em que Kardec fala assim: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, eu gosto sempre de encerrar esse estudo mostrando que nós somos, de certa forma, privilegiados, porque temos a oportunidade de conhecer o ensino de Jesus na sua inteireza, né? Na sua clareza. Né? E aí, o que nós estamos fazendo com esses ensinamentos? A doutrina de Jesus e o Espiritismo, ele não pode ficar circunscrito, ele tem que ficar aberto para todas as pessoas. Né? Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas, né? Muitos pedirá quem muito recebeu. Nós estamos recebendo a todo instante esclarecimento. A nossa responsabilidade aumenta. Né? Muita gente, às vezes, quando chega no Espiritismo e começa a conhecer da vida espiritual, começa a saber da responsabilidade que ele tem, de aproveitamento, tudo que nós estamos falando aqui hoje, a pessoa, muitas delas dizem assim: poxa, era melhor eu não ter vindo aqui hoje, porque eu estava tranquilo, agora eu estou cheio de responsabilidade, fiquei sabendo uma porção de coisa que eu não sabia. Né? E aí nos diz aqui Kardec: aquele que não aproveita essas máximas, quer dizer, o estudo do Espiritismo, para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais,
nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Então, se a gente está sabendo tudo isso e ainda assim a gente está fazendo bobagem, a responsabilidade é maior. E o André Luiz tem uma frase que eu acho muito legal, né? Que está no livro Opinião Espírita, diz assim: espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Então a gente tem que progredir. Se a gente conhece tudo isso e não melhora, a gente não está aproveitando a oportunidade. Então voltamos lá para o início. Tá? Temos que aproveitar as oportunidades. Pessoal, vou deixar vocês hoje sem de preocupação, né? Esses 3 anos é pouco, viu? Esses 3 anos. 3 anos é pouco? Não, a gente diz assim, se eu não aproveitei 3 anos, eu estou aqui marcando o tempo. Pois é. Não. Tenho certeza que nós aproveitamos. Né? Eu tenho certeza que vocês, assim como eu, estão melhores hoje, depois de tantos anos como espíritas, do que quando chegaram na doutrina espírita. Ou melhor, quando reencarnaram. Né? Eu acho que eu, pelo menos, me julgo melhor hoje, ou menos ruim, com menos imperfeições, melhor dizendo, com menos imperfeições do que quando eu iniciei essa caminhada. Né? E acho que todos nós temos essa mesma sensação. Né? Os médios que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são. Olha só como o Kardec ele vem sentando o pau na gente. Os médios são mais censuráveis ainda. Né? Porque o médium, normalmente, ele recebe a comunicação, né? E aí ele diz assim, está vendo? Essa mensagem é boa para fulano de tal. Nunca é para ele. A mensagem veio por intermédio dele. Né? A primeira pessoa que deveria aproveitar a mensagem é ele. Não, essa aí a mensagem é boa, lá para o Afrânio, que estava falando aquilo tudo. Né? Não é boa, não tem nada a ver comigo. Né? Gente, isso tudo aí, portanto, e o Kardec encerra esse item 12 assim, ó. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Não quebrou o nosso galho esse finalzinho, né? Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Temos que procurar, então, aproveitar ao máximo essa nossa estada aqui na Terra, né? No Emmanuel, no outro livro chamado Espírito da Verdade, ele diz assim: somente as obras que fizemos em nome do Pai é que serão marcos indeléveis de nosso caminho a testificarem de nós. Somente as obras que nós construirmos em nome do Pai é que serão obras, portanto, indeléveis, portanto, eternas, né? E vão nos testificar, vão dar testemunho da nossa caminhada. É isso, meus amigos. Esse é o tema da noite de hoje. E a gente sempre encerra com uma mensagenzinha, mais uma, né? Esse livro aqui, Vivendo o Evangelho, deve ser conhecido de vocês, já tem algum tempo, é do Espírito André Luiz. Não é psicografia do Chico, não. É psicografia do nosso querido Antônio Badui Filho, que recentemente, há um ano atrás, mais ou menos, retornou ao plano espiritual. Então, esse livro aqui é interessante porque para cada item do Evangelho ele tem uma mensagem. André Luiz escreveu uma mensagem. E para esse item de hoje, o André Luiz escreveu a mensagem conteúdo. Sintetiza tudo o que nós falamos. O edifício tem estilo. É funcional? Pergunta André Luiz. O edifício é cheio de estilo, mas ele funciona legal? A casa tem fachada, uma fachada bonita. É confortável? O carro tem beleza, mas é seguro? O alimento tem sabor. É saudável? Nem sempre, né, meus amigos? O tecido tem estampa. É resistente? A estrada tem atrativos. É transitável? É uma estrada fácil de transitar? O livro tem capa atraente. É instrutivo? O remédio tem apresentação. É eficiente?
Então veja que o André Luiz ele faz várias colocações, terminam numa pergunta. E aí ele responde: a aparência não resolve. Conteúdo é o que tem importância. Apresente-se como seguidor do Evangelho, mas não esqueça a transformação moral, exemplificando os ensinamentos do Cristo. Né? O quadro pode ter a moldura vistosa, a moldura mais vistosa. Contudo, o que importa é a obra de arte que ele contém. Né? Não é a moldura, é a pintura que está na tela, que está revestida pela moldura. Meus amigos, um prazer aqui estar com vocês na noite de hoje, essa noite atípica para o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é uma terra do calor, né? Hoje está um fresquinho aí, todo mundo, menos o Vicente está ali quase de sunga de banho para tomar um banho de piscina. O Vicente não sente frio, né? Mas é um prazer grande, né? É que o Vicente se sente aquecido com as vibrações que ele recebe aqui na casa. Então, por isso ele não precisa. Então é isso, meus amigos. Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos, no nosso retorno aos nossos lares. É um prazer e uma alegria estar com vocês. Muita paz a todos.